Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ano e a disciplina de biologia, né? Vamos começar o ano aí estudando um grupo chamado protista, né? Nesse grupo inclui seres vivos que a gente não está muito acostumado de falar a todo momento, que são os protozoários, né? Que estão aqui do meu lado esquerdo, e as algas do meu lado direito. Mas nós vamos ver que esse grupo é um grupo bem complexo, tá? Vamos recordar, então, um pouquinho do que a gente viu no primeiro ano, né? Nós vimos ecologia, citologia, depois nós começamos a entender a classificação dos seres vivos, né? E nós vimos que uma classificação muito utilizada é o que a gente chamava de 5 reinos de Whittaker, né? O Whittaker, ele dividiu em reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, que é o que vocês estão vendo aí, né? Com algumas modificações, tá? Bom, e hoje a gente sabe que pelo menos vocês deveriam saber, porque eu falei ano passado, que esse sistema de classificação está em desuso, tá? Mas para a gente entender a classificação atual, é importante que vocês entendam a classificação dos reinos, ok? O que a gente viu ano passado? Nós vimos as bactérias, ok? O reino Monera. O que nós vamos ver nesse ano? Todo o resto. Então, agora a gente vai ver o reino protista, depois a gente vai ver os fungos, depois as plantas e vamos finalizar o ano estudando os animais, ok? Então, o segundo ano é inteirinho estudando os seres vivos, ok? Mais uma vez, eu queria que vocês... essa classificação já é uma classificação melhorada dos 5 reinos, né? Meio evolutiva e meio reino, que para vocês entenderem aqui, ó, desse lado direito estão o grupo que a gente chama de protozoários e do lado esquerdo o grupo que a gente chama de algas, ok? E aí, então, vamos estudar. Estudamos bactéria. Nós vimos que as bactérias são procariotas. O que é isso, Ana? É aquelas que não apresentam um núcleo verdadeiro e nem possuem organelas, tá? Então, ó, aqui é bactéria procarioto, a figurinha dos domínios, que é a classificação mais atual utilizada. Árquea são bactérias de ambientes extremos, também bactérias, então é procarioto. Então, dos 3 domínios, né, o único domínio que é eucarioto é esse aqui, eucária, ou seja, todos esses seres vivos que estão dentro deste domínio são eucariotos, ou seja, tem um núcleo verdadeiro e tem organelas. Os protistas, vocês estão vendo meus cachorros, gente? Hoje tá difícil aqui. Os protistas são o primeiro de todos, né? O primeiro de todos. Por quê? Porque eles teriam sido os primeiros eucariotos a surgirem no curso da evolução. São os eucariotos mais primitivos que a gente tem conhecimento, ok? Mas é um equívoco chamar o protista de reino, né? Esse reino aqui, que muitas vezes a gente fala, ele não se aplica mais, ok? Então, evolutivamente, se a gente for pensar em termos de evolução, de sistemática filogenética, né? Eu não posso mais chamar esse grupo de reino protista. É como se o reino protista não existisse mais. Por quê? Então, vamos lá. Olhem a figurinha aqui. Nós estamos vendo aqui o grupo dos animais, dos fungos e das plantas, ok? Todo o resto que você está vendo aqui, todos esses, eles são os protistas. Só que quem que é o ancestral? Quem que teria dado origem? É esse daqui, ó, esse nozinho aqui. Esse ancestral do protista, de todos os protistas, ele é exclusivo dos protistas? Vamos chamar ancestral A. Esse ancestral A, ele não é exclusivo dos protistas. Por quê?
porque ele também é ancestral dos animais, dos fungos e das plantas. Então, de acordo com a biologia evolutiva, eu só considero um grupo fechado se todos os descendentes compartilham um ancestral comum exclusivo. Então, vou fazer um desenho aqui, ó. Então, vamos supor aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Vejam que se eu fizer dessa forma, esse grupo 1, 2, 3, ele é exclusivo, porque esse ancestral A aqui é o ancestral do 1, do 2 e do 3. Se eu considerar o grupo 1 e 2, esse grupo para a biologia evolutiva não existe. Por quê? Porque não forma um grupo monofilético. O que significa isso? Significa que eles não têm um ancestral comum exclusivo. O ancestral não é o A? Só que o A não é exclusivo do 1 e do 2. Ele é também pertencente ao 3. Então, é isso que acontece com os protistas. Então, de acordo com a biologia evolutiva, é como se o grupo protista não existisse, porque eles não têm um ancestral exclusivo deles, tá? Mas a gente continua usando o termo protista. Isso, a gente continua usando o termo protista como um termo coletivo, um termo genérico que abarca organismos eucariotos, né? Que podem ser uni- ou pluricelulares, multicelulares, e não possuem tecidos verdadeiros. Isso a gente viu também lá no ano passado, né? Quem vai ter tecido verdadeiro? Somente animais e plantas. O que é isso, não ter tecido verdadeiro? Significa que não tem tecidos especializados para determinada função. É como se tivesse um tecidão e esse tecidão fizesse todas as funções do organismo. A gente tem o tecido muscular, movimento, tecido epitelial, revestimento. Nós temos um tecido verdadeiro, que cada tecido tem sua função. E aqui, no reino protista, a gente não vai ter isso, no protista. E aqui, gente, é só a classificação dos domínios eucariotos. Então, o que eu queria que vocês observassem? Eu quero que vocês observem que aqui, ó, é onde eu estou circulando de preto. Aqui seria o reino Plantae, tá? De Whittaker. Tudo bem? Aqui seria o fungo, reino Fungi. E aqui os animais. Então, vamos lá, para o Whittaker. Quem que era eucarioto, né? Os reinos eucariotos. O reino Fungi, o reino Plantae, o reino Animalia e o protista. Então, dos 4 reinos de Whittaker eucariotos, nós já identificamos aqui 3. Esse e esse, fungo, planta. E esses todos que vocês estão vendo aí? Todos, literalmente todos que vocês estão vendo aí seriam o pertencente ao protista. Estão conseguindo entender como que o protista não forma um grupo único? Existe uma linha das plantas, uma linha dos fungos, uma linha dos animais, mas não existe uma linha dos protistas. Então, o protista ele não forma um grupo fechado. Mas, como eu acabei de dizer, a partir, mesmo não tendo um valor taxonômico que a gente fala, né? Mesmo não sendo um grupo fechado, a gente estuda no ensino médio o protista em 2 grupos, tá? E nós vamos continuar estudando assim. Por quê? Porque o grupo protista é um grupo extremamente diversificado e fica muito difícil no ensino médio a gente estudar cada raminho daquele. Então, a gente estuda os principais grupos dentro de protista. Então, o protista é dividido em 2 grupões grandes. As algas, que podem ser de uma célula só, unicelulares, ou podem ser pluricelulares, e os protozoários. Os protozoários, só existe protozoário unicelular, não existe pluricelular. E agora a gente vai definir o termo protozoário e o termo alga, tá? De uma forma genérica, como eu falei para vocês, tá? Lembrando que tanto protozoário quanto alga não tem valor taxonômico. O que significa isso? Eles não formam um grupo
não formam um grupo único, né? Que a gente chama de monofilético. Eles não têm um ancestral só deles, que deu origem a eles, ok? Então, protozoário significa proto, primeiros ou animal. Por quê? Seriam os primeiros animais. Só que não, porque antigamente eles estavam dentro do reino animal. Eles não são animais. Ah, esse animalzinho, ele não tem nada de animalzinho, ok? Ele é um outro grupo. Mesmo porque só existe animal pluricelular e protozoário é unicelular, ok? Então, o que eu chamo de protozoário? Eu chamo de protozoário todo ser vivo. Primeiro que ele tem que ser eucarioto, ou seja, ter núcleo verdadeiro e ter organelas. Ele tem que ser unicelular, de uma célula só. Ele tem que ser heterótrofo. O que é heterótrofo, Ana? É aquele que não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, se ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ele vai precisar se alimentar do meio, igual nós, animais. Então, ele se alimenta do meio, ou por absorção, absorvendo, ou ingerindo, ok? Não que ele tenha boca, ok? Fagocitose, que é o englobamento das partículas. E aqui, alguns protozoários. Ó, esse aqui é um protozoário, uma ameba, tá? Essa aqui é uma outra ameba. Essa aqui é um protozoário flagelado, que é a giardia. E esse aqui também é um protozoário flagelado, é sempre uma célula que vocês estão vendo, tá bom? Isso aqui não é olho não, tá? Mas esse aqui, que em cima de mim, é o que causa a doença de Chagas. E alga, né? Da mesma forma, as algas também não possuem um valor taxonômico. Por quê? Porque eles não formam um grupo monofilético. O que é isso? Eles não têm um ancestral, né, exclusivo deles. Eles compartilham eles dividem o ancestral com outros grupos, tá? Mas o que nós vamos chamar de algas? Nós vamos chamar de algas os seres vivos eucariontes, igual protozoário. Aqui já diferiu. Existe alga uni, como essa Clostridium aqui, e existe alga pluricelular, como essa daqui, olha, verdinha, né? Que é a Compsophobo, que eu trabalhei no meu doutorado, e essa daqui que é uma Felfícia, uma alga parda gigante, né? Olha que bonitinha. Mas quando pluricelular, tá? Quando pluricelular não possui tecido verdadeiro. Então, a gente não vai ver na alga tecidos diferentes formando funções diferentes. Tudo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nesse cara aqui, é um tecido único que vai desenvolver todas as funções da alga, ok? E, diferentemente também do protozoário, as algas, a maioria delas, tá? São autótrofos fotossintetizantes. O que significa autótrofo? Autótrofo é aquela que fabrica seu próprio alimento. Como que ela consegue fabricar o seu próprio alimento? Por meio da fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo que a alga capta o gás carbônico, né, da atmosfera e produz alimento e libera oxigênio, ok? As algas são importantíssimas para a produção do oxigênio, por elas serem fotossintetizantes. Estima-se que de 70% a 90% do nosso oxigênio que a gente tem vem das algas, ok? Constituem a base da cadeia alimentar. Por que é a base? O que é a base? A cadeia alimentar se inicia com as algas, porque elas que produzem o alimento. Então, como elas produzem o alimento, elas que são o início da cadeia alimentar dos animais. E muitas delas, como nós vamos ver, também são utilizadas na alimentação do homem. Uma coisa muito importante que cai bastante no vestibular. As algas, elas podem estar na água de duas formas. Ou a gente tem as algas planctônicas e as bentônicas, tá? As planctônicas, plâncton, tá? Não tem nada a ver lá com o Bob Esponja. Elas são chamadas de fitoplâncton, nós já falamos isso em ecologia. O que são algas fitoplanctônicas, né? Ou seja, que participam do fitoplâncton? São essas algas que ficam
ao sabor das ondas. Elas ficam livres na água, a alga fica na água, e elas são microscópicas, ou seja, só dá para ver no microscópio. Tá? Então, fitoplâncton, algas planctônicas são algas microscópicas que ficam na água, ok? Livres. As algas bentônicas são aquelas fixas, que estão fixadas no substrato, ok? No substrato, ou seja, no solo, né? Na areia, na pedra, em qualquer que seja. Então, a alga bentônica está fixada, a alga planctônica, ela está livre. Espero que vocês tenham entendido essa divisão do protista, né? E a gente vai para a segunda parte de introdução, que é explicar a origem dos eucariotos. Como protistas são os primeiros eucariotos, como que teriam surgido esses eucariotos? É o que a gente vai ver na segunda parte.